Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Mãe e 2 filhas são assassinadas por um policial civil que devia estar preso. Ele já cumpria pena por ter estuprado as 2 moças, mas decidiu se vingar. Operação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal descobriu um esquema de venda de drogas pelo telefone no interior de Minas e que era comandado por um traficante que está preso. Ambulâncias novinhas do SAMU estão paradas há 2 meses, aguardando liberação burocrática para uso aqui em BH. Levantamento nacional aponta as rodovias onde a exploração sexual de crianças e adolescentes é mais frequente. No futebol, o América cede o empate para o Ceará e questiona os 2 gols do adversário. Na ciência, tem uma nova tecnologia sendo usada aqui em Minas para evitar a queda de cabelos de pacientes de câncer, a touca de resfriamento. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Nós abrimos essa edição falando de um crime bárbaro que aconteceu na madrugada de hoje na Grande BH. Um policial civil é suspeito de matar aí por vingança 2 moças que ele estuprou e por cujos crimes ele já estava cumprindo pena. Paulo José de Oliveira invadiu a casa onde moravam as irmãs e a mãe delas, que também foi assassinada. Em seguida, o policial se matou. O crime aconteceu por volta de 1h30 da manhã no bairro Monte Carmelo, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com testemunhas, o autor veio por essa rua quando arrombou o portão da residência e ordenou que o padrasto e a irmã mais velha de 2 das vítimas saíssem do imóvel. Depois, mãe e filhas correram para a sacada, onde foram mortas, cada uma com um tiro na cabeça. Na sequência, Paulo José de Oliveira disparou contra ele mesmo. Esse homem mora próximo ao local do crime e viu como tudo aconteceu. Na hora que a gente conseguiu chegar na rua, o indivíduo já tinha adentrado a residência dela e elas já estavam acuadas, cara. Já tinha efetuado um disparo na porta, quebrou a porta. E elas já estavam abraçadas e acuadas, indefesas num canto. E ele friamente efetuou os disparos nas 3 vítimas e depois tirou a própria vida. O policial civil e autor do assassinato ainda foi socorrido com vida e levado ao hospital João 23, onde morreu horas depois. Esse outro homem, que também não quer ser identificado, diz que era amigo de Paulo, mas que se afastou dele porque ele demonstrava não ser uma pessoa normal. Desde quando ele era mais novo, os irmãos dele falavam que ele sempre foi mais doidão, aquele negócio todo. Nunca teve medo de nada, ele sempre foi disturbado. Então pra você não foi nem surpresa, né? Nenhuma, surpresa nenhuma, já esperava. A motivação do crime seria porque o policial cumpria pena por condenação de estupro contra 2 das vítimas, Natália Giovana Petronilho, de 18 anos, e Vitória Regina Graciane Petronilho, de 15. A mãe delas, e que também foi assassinada, Luana Carolina Petronilho, de 40 anos, havia denunciado Paulo José de Oliveira, que jurou vingança. No imóvel onde tudo aconteceu, as marcas de violência ainda estão no local, como o vidro que dividia a sacada de um dos quartos. Marcas de terror que vão demorar a sair da memória de quem viu tudo de perto. Não é fácil de esquecer, porque o grito de uma pessoa que está prestes a perder a vida é indescritível, cara. Não tem grito de gol, não tem grito de dor, é indescritível. É um pedido de socorro que eu não quero escutar de novo. Por meio de nota, a Polícia Civil disse que as investigações estão a cargo do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Corregedoria Geral da Polícia já abriu procedimento administrativo para apurar sobre a fuga de Paulo José de Oliveira da casa de custódia. Agora você vê como são as coisas, né? O sujeito comete o crime, é condenado, é preso, mas isso não garante a segurança da vítima, que se torna vítima de novo, só que dessa vez de forma fatal. É essa falta de segurança que ronda a vida de todos nós. Uma operação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal descobriu um esquema de venda de drogas pelo telefone que era comandado por um traficante que está preso. A Operação Profetas cumpriu hoje 11 mandados de prisão no interior do estado e vai continuar em outras cidades.
Foram 4 meses investigando uma organização criminosa que trazia drogas do Mato Grosso do Sul para distribuição no interior de Minas Gerais. É uma ação que objetiva estrangular a atuação do crime organizado nos municípios do interior de Minas. A gente tem notado esse avanço crescente, recorrente, principalmente na atuação dessas organizações no tráfico de armas e de drogas. Nós estamos intensificando a criação de grupos especializados do nosso serviço de inteligência e principalmente buscando a integração com outras forças como a Polícia Federal, Polícia Civil de Minas Gerais. 11 mandados de prisão foram cumpridos na cidade mato-grossense de Dourados e nas cidades mineiras de Uberaba e Congonhas. Esta última que era o destino final de comercialização de maconha e outras drogas, vendidas por meio de um serviço de teleentregas. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos enterravam a droga destinada ao delivery em terrenos baldios dentro do perímetro urbano de Congonhas. O objetivo era evitar prisões em flagrante e distribuir a droga com facilidade. Você tinha a distribuição de tarefas. Um deles se incumbia da aquisição da droga, outro de fazer o transporte e outros na distribuição. 15 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, parte deles em presídios. O chefe da quadrilha, inclusive, já estava preso, coordenando a operação criminosa de uma cadeia no Mato Grosso do Sul. Um dos traficantes responsável pelo fornecimento, pela aquisição da droga, pelo transporte e colocação dessa droga em Congonhas é um traficante antigo. Ele está preso na cidade de Dourados. A maior parte deles com antecedente criminal, são pessoas já envolvidas com a criminalidade e regularmente fazendo distribuição de drogas na cidade de Congonhas. A operação deve continuar com foco em outras cidades do interior do estado. A defesa do ex-senador Clésio Andrade, do MDB, vai recorrer da decisão da Justiça Mineira que o condenou pelo crime de lavagem de dinheiro no chamado Mensalão Tucano. O político foi condenado a 5 anos de prisão, a princípio em regime semiaberto. Clésio Andrade é um dos réus no processo que apura irregularidades na campanha à reeleição do governador Eduardo Azeredo, do PSDB, isso em 1998. À época, Andrade era candidato a vice na chapa encabeçada por Azeredo, que já foi condenado em segunda instância neste mesmo processo. Clésio Andrade foi acusado de ter tentado ocultar recursos recebidos do empresário Marcos Valério, considerado o operador do esquema, por meio de uma agência de publicidade. Segundo a denúncia, foram desviados 3,5 milhões de reais de estatais mineiras para os cofres da campanha. Atualmente, Clésio Andrade é presidente da CNT, a Confederação Nacional do Transporte. O ex-governador foi absolvido dos crimes de peculato. E veja agora outras notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira e começamos pela política. O presidente da Câmara Municipal de Timóteo, Adriano Costa Alvarenga, assumiu a prefeitura do município após o afastamento do prefeito. Geraldo Hilário Torres e seu vice, Carlos José de Vasconcelos Silva, foram afastados pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Ainda não foi definida a data da nova eleição. Cerca de 19 ambulâncias novas do SAMU estão paradas há 2 meses em um galpão da região noroeste de BH, segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde. Por meio de nota, a secretaria informou que os veículos chegaram dia 18 de março como doação do Ministério da Saúde e que o órgão está empenhado para fazer a liberação. Um homem caiu no Rio Arrudas, próximo ao bairro Santa Efigênia, região leste de BH. Sofreu fraturas nos 2 braços e foi encaminhado para o pronto-socorro João 23. Segundo os militares, o homem tentava atravessar pela viga quando se desequilibrou e caiu. Uma faísca que teria saído de um secador de cabelos provocou um incêndio nesta casa em 7 Lagoas, região central de Minas. Segundo a Defesa Civil, o fogo provocou trincas na parede do imóvel. Ninguém se feriu. Um casal de idosos ficou ferido em um acidente na manhã de hoje no centro de Poços de Caldas, região sul do estado. As vítimas, de 78 e 75 anos, estavam no mesmo carro, precisaram ser retiradas das ferragens. Eles foram levados para a Santa Casa de Poços de Caldas e estão com quadro de saúde estável. Já está sendo cobrada a tarifa sem reajuste dos passageiros que usam as linhas de ônibus de Belo Horizonte integradas ao metrô. O aumento de quase 90% no bilhete do metrô foi suspenso pela Justiça e refletiu na tarifa de integração do cartão BH Bus, que chegou a cobrar durante 4 dias o valor de R$ 5,05. A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ainda não decidiu se vai recorrer da decisão que suspendeu o aumento.
Uma força-tarefa da Prefeitura de Belo Horizonte está podando e eliminando árvores que têm o risco de tombar. Hoje, nossa equipe acompanhou o andamento desse trabalho, que começou há 2 semanas. E o que motivou essa força-tarefa foi a queda de uma árvore condenada lá no bairro Lourdes, região centro-sul da cidade, que atingiu a rede elétrica e incendiou 9 carros. Depois de pouco mais de 15 dias de trabalho, o mutirão já podou quase 2.000 árvores e fez a supressão, ou seja, o corte total de 454. O número é 40% maior que o ritmo normal desse serviço. A população prefere uma cidade mais arborizada, mas entende os cortes por causa dos riscos. Tem que fazer uma avaliação, né, no caso. Por causa que é um risco para a gente mesmo também. No decorrer do tempo, pode ser que venha ficar cheio de bicho mesmo, né? E é perigoso, porque tem muito carro, tem muita criança que passa nessa rua por causa da escola. A força-tarefa teve início no dia seguinte à queda de uma árvore no bairro de Lourdes no mês passado. Um poste e um transformador de energia foram arrastados com a queda, provocando um incêndio que destruiu vários carros. O superintendente da Sudecap explica que há critérios para a poda e para a supressão das árvores. Primeira coisa, quando é solicitado, a solicitação é feita pelo munícipe, nós fazemos um laudo, e esse laudo é feito pelo engenheiro florestal ou engenheiro agrônomo que tem nas 9 regionais que nós temos. Feito esse laudo, que a gente entrega em até 15 dias, aí nós temos, se for positivo, né, ou seja, se realmente é fazer poda ou supressão, nós temos até 90 dias para executar o trabalho. Os serviços também contemplam a reposição das árvores suprimidas. Cada espécie cortada será substituída. Esse replantio não quer dizer que vai ser plantado no mesmo lugar. A gente vai ter o replantio, mas num plantio correto. Até o fim da força-tarefa, em setembro deste ano, mais 22.000 laudos aguardam a execução deste serviço. O orçamento da Prefeitura é o dobro do ano passado, cerca de 8 milhões de reais. O tenente dos bombeiros dá algumas dicas para perceber se a planta oferece alguma ameaça. Que a casca da árvore ela começa, a ficar bastante quebradiça, bastante ressecada. A gente observa a existência de algumas pragas, ao longo de todo o tronco da árvore. Além disso, a gente percebe que a árvore ela já está pendente para um lado, a distribuição de peso dela está equivocada. E também a própria questão aqui do passeio, que começa a realmente ter esse estufamento por uma situação da raiz da árvore ela já estar também com problemas. Caso não haja tempo suficiente para avisar a Prefeitura e o cidadão presencie algum acidente, a dica é manter a calma e isolar o local. Vou acionar o corpo de bombeiros e se tiver afetada a rede elétrica, eu vou também acionar a concessionária de energia. E aí a gente vai poder fazer o atendimento aí para garantir a segurança daquele pessoal. O perigo ronda nossas crianças e adolescentes nas rodovias. E não me refiro aqui à violência no trânsito, mas à exploração sexual. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal apontou a existência de 2.500 pontos vulneráveis em várias estradas federais. O monitoramento feito pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com uma ONG, percorreu 71 mil quilômetros de rodovias federais e identificou 48 BRs com locais vulneráveis. Entre as principais estão a BR-116, Rio-Bahia, com 114 pontos, BR-101, com 56 pontos, BR-156, com 37 e BR-364, com 26. De acordo com o levantamento, as rodovias federais têm quase 2.500 pontos vulneráveis. A maioria deles está perto de áreas urbanas, como aqui, onde há um posto de combustível em que caminhoneiros costumam parar os veículos para dormir. Logo à frente, há uma boate, a iluminação à noite é precária, situações que favorecem a prostituição de crianças e adolescentes. O estudo não trabalha com registro de ocorrências de prostituição. Os locais identificados são considerados vulneráveis quando apresentam risco a crianças e adolescentes que vivem na região. O estudo constatou que em 2017, o número de pontos potenciais caiu 14% em relação a 2016. O objetivo do mapeamento é identificar os locais de exploração para que as autoridades possam atuar.
Desde janeiro do ano passado, 121 crianças e adolescentes foram resgatadas da exploração sexual e encaminhadas para conselhos tutelares. Desde 2005, foram quase 4.800 resgates no país. Denuncie, não seja conivente, não pense que porque você não está envolvido, você não tem nada a ver com aquela situação. Tem o Disque 100, o Disque Denúncia, avise num posto da PRF, utilize o 191 da PRF. É crime, dá cadeia. A Justiça de Minas Gerais proibiu a realização da 48ª vaquejada de Governador Valadares, cidade ali do Vale do Rio Doce, que seria realizada entre os dias 14 e 17 de junho. De acordo com a decisão do tribunal, os animais não podem ser submetidos a maus tratos apenas por diversão. Foi estipulada ainda uma multa de R$30 mil por dia, caso a sentença seja descumprida. Bom, e a gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco você vai conferir aí que o América cedeu o empate para o Ceará e questiona ainda os 2 gols do adversário. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais reverteu por unanimidade a cassação do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, do PPS, e do vice dele, Nilton Godoy, do PSD, por falta de provas. Em fevereiro do ano passado, os dois haviam sido condenados em 2 processos por suspeita de compra de votos, segundo o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais. Na decisão, também foi afastada a sanção de inelegibilidade por 8 anos, além da multa aplicada ao prefeito. E recebeu hoje alta o bebê que nasceu com 6 quilos na cidade de Porteirinha, no norte de Minas. Jennifer Eloá nasceu com 58 centímetros. É a 7ª filha da doméstica Luzia Ferreira de Oliveira, de 37 anos, moradora de Paciência, distrito de Porteirinha. E segundo os médicos, o peso de 8 quilos só costuma ser atingido quando a criança completa 6 meses de vida. Bom, e agora falamos sobre futebol. O América jogou ontem contra o Ceará. Esse jogo foi lá no Nordeste, lá em Fortaleza. O Coelho vencia aí por 2-0, mas ele acabou deixando o adversário empatar. Um dos gols do Ceará, aliás, eu acho que os 2 foram polêmicos e o nosso repórter e comentarista André Salles vai nos dizer então o que aconteceu. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, o América começou muito bem, Nácia, fazendo 2 gols antes de meia hora de jogo. A gente está vendo aí até o primeiro do lateral Giovani. Depois ele marcou novamente, América arrasador nos contra-ataques. Mas aí veio o segundo tempo, né? O América já tinha sofrido o primeiro gol ali no segundo tempo, olha só. Aí tem um jogador que está impedido, ele meio que parece que participa, talvez atrapalhe o João Ricardo, muita reclamação. Aí sai esse pênalti duvidoso. Além do lance ser duvidoso, o juiz não marcou no primeiro momento, Inácio. E para pênalti não tem vantagem, né? Então o árbitro esperou, mesmo assim marcou, veio a cobrança e um empate duríssimo para a América. Nos acréscimos seria uma vitória, para a gente ter uma ideia, que colocaria o América no G4 do Brasileiro. E aí com o empate ele acabou ficando em 10º. Foi um bom resultado, de certa forma, por ser um jogo fora de casa, mas ficou aquele gostinho amargo, né? De quem poderia ter saído com os 3 pontos. Tá certo, então. Obrigada, viu, André? Amanhã o André vai voltar para falar para a gente disso aqui, porque Atlético e Cruzeiro vão entrar em campo nesta quarta-feira pelas 8ª de final da Copa do Brasil. O Atlético vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. E o Cruzeiro vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E já no próximo sábado, anota aí, hein? Às 7 da noite teremos clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Brasileirão no Independência. E agora falamos sobre o Enem. As inscrições para o exame terminam na próxima sexta-feira, dia 18, às 11h59 da noite, hein? Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, já são mais de 4 milhões de inscritos. As provas estão marcadas para os dias 4 e 11 de novembro. Anote aí o site do Enem, enem.inep.gov.br. As diferenças de valores entre as gerações costumam gerar algumas polêmicas e histórias. O jornalista Paulo Navarro narra uma delas na coluna de hoje. Se seu filho ou neto, ou mesmo seus pais estiverem por aí, vale a pena assistir ao lado deles. Confira. Olá, hoje mais um texto bacana, maneiro, sinistro, que achei na internet. Fala da geração que está com 60, 70 anos de idade. Uma geração que está acabando. E se está acabando, será substituída por qual? Aí vem o neto que perguntou ao avô como ele tinha vivido antes sem tecnologia, sem aviões, sem internet, carros velozes, TV de plasma, sem celular. O avô, muito mal-humorado, respondeu: como a sua geração vive hoje?
Sem oração, sem compaixão, sem honra, respeito, vergonha, esforço, sem responsabilidades, sem modéstia, educação, sem amor ao próximo. Nós, com mais de 50 anos, somos uma geração única porque ouvimos pais, avós, tios, respeitávamos professores e pessoas mais velhas. As músicas que ouvimos não agrediam, nós não pegávamos ninguém. Nós namorávamos e muitos se casaram com a primeira namorada e estão casados até hoje. Somos uma edição limitada. Aproveite enquanto pode. Tivemos muito trabalho para construir um mundo que hoje está sendo destruído por falta de, sabem o quê? Amor ao próximo. Confira no próximo bloco. Já existe uma tecnologia que ajuda a reduzir a queda de cabelos nos pacientes em tratamento de câncer. Pesquisadores da UFMG estão desenvolvendo uma vacina para matar o mosquito transmissor de doenças como dengue e zika, o Aedes aegypti. Eles são resistentes e bem adaptados ao ambiente urbano. O Aedes aegypti é responsável pela disseminação de doenças como a dengue, que teve quase 60 mil casos confirmados este ano, com 15 mortes. Transmitem também outros males, como zika e chikungunya. A contaminação é feita pela picada das fêmeas, em busca do sangue necessário para o amadurecimento do ovário e a produção de ovos. Desde 2014, pesquisadores da Universidade Federal de Minas estão desenvolvendo uma vacina feita a partir da própria proteína do mosquito. Só que no lugar de imunizar, ela produz no organismo de quem for vacinado anticorpos capazes de colocar em risco a vida do Aedes. Os testes feitos até agora pelos pesquisadores mostraram que 35% dos mosquitos morreram logo após picar um camundongo que estava vacinado. E os que sobreviveram reduziram em 60% a postura de ovos, o que também ajuda a diminuir o número de Aedes aegypti. A pesquisa conta com a parceria de instituições como a Fiocruz do Rio de Janeiro e o Instituto Butantan de São Paulo. Além de ajudar a eliminar o mosquito, a vacina pode ser associada a outras medidas de prevenção, como o combate aos focos de água parada. É importante a gente pensar no controle da reprodução desse inseto, porque se nós não tivermos o inseto, nós não temos transmissão de nenhuma doença veiculada por ele. O inseto é o elo de transmissão dessas doenças para toda a população. Na próxima fase, vão ser feitos testes em macacos, para demonstrar se a vacina é eficaz, segura e não provoca efeitos colaterais significativos. Só então, os mesmos estudos vão ser realizados em humanos. É a etapa mais cara. Deve consumir cerca de 10 milhões de reais. Um avanço que depende de novas parcerias. Se tivesse recursos, nós seremos capazes de concluir os estudos e em cerca de 8 anos essa vacina certamente já poderá estar no mercado. Tem uma novidade da tecnologia sendo usada por pacientes em tratamento de câncer. A queda de cabelo era um efeito colateral quase inevitável até o lançamento de uma touca de resfriamento que já está disponível em BH. São vários mitos em torno do câncer. Essa especialista esclareceu alguns à nossa reportagem. Aconteceu um aumento da taxa de tumor cerebral nos últimos anos, mas a gente não consegue relacionar isso ao uso de celular, não. Eu diria que é possível prevenir o câncer a partir da alimentação. Curar, acho que a gente ainda não tem isso a partir da alimentação. O que nós temos que ter ciência é se o micro-ondas está funcionando bem e se você não vai ter radiação passando para fora do micro-ondas. A gente sabe que alguns corantes, eles são substâncias pró-cancerígenas, mas a gente não consegue falar hoje, baseado em ciência, que os refrigerantes causam câncer. Mas o que não é nenhum mito é que pacientes com câncer sofrem, além dos sintomas e com o impacto psicológico, com a baixa autoestima, principalmente porque perdem os cabelos devido ao tratamento. Silvia passou por esse processo por 2 vezes até aderir à crioterapia.
Foi muito ruim para mim, muito mesmo. Era bem mais nova, né? Caiu os cabelos todos, eu fiquei muito triste. Como ano passado eu tive uma reincidência, né? Meu tumor voltou. Nossa, eu fiquei muito feliz dessa descoberta da touca e te falo, nossa, é muito aconselhável. Essa touca é ligada numa máquina de resfriamento. Nessa máquina de resfriamento corre um líquido que é resfriado na máquina, chegando até menos 4 graus Celsius. E aí esse líquido chega na touca e entra em contato com o couro cabeludo da paciente. O fato de você gelar o couro cabeludo da paciente a menos 4 graus Celsius próximo disso, vai diminuir a vascularização no couro cabeludo. Você vai causar uma constrição de vasos no couro cabeludo. Devido à baixa temperatura em que os pacientes são expostos a usar essa nova tecnologia, um cobertor foi desenvolvido. Ele aquece a uma temperatura de 150 graus, é retirado da estufa e colocado sobre o paciente a 50 graus. Essa manta torna possível o tratamento com a touca. Qualquer paciente que está tratando tumor sólido pode usar. O uso da crioterapia não tem validação científica ainda em tumor hematológico. Então a gente não pode usar para leucemia, para linfoma, para mieloma, para tumor hematológico. Ainda não há números apurados sobre a eficácia do uso dessa tecnologia no Brasil. E segundo a especialista, não há como conseguir que os cabelos parem de cair totalmente. Mas pesquisas realizadas em países europeus, onde a técnica já é utilizada há alguns anos, mostram que a redução na queda de cabelos variou de 49% a 100%. O custo da sessão é de R$ 200. Você fala que você teve sucesso com o tratamento da crioterapia quando você tem mais de 50% de preservação do cabelo. Silvia e Tatiana fazem uma sessão por semana. Para quem vive essa realidade, o valor fica em segundo plano. Já viu uma pessoa com câncer não se sentir doente? É isso aí. É olhar no espelho, ver seus cabelos, é não se sentir doente. É ficar muito melhor. Trabalha com autoestima, não perder o cabelo, olhar no espelho, conseguir encarar essa fase do tratamento de uma maneira mais tranquila. E uma última notícia, segundo dados divulgados hoje pela Secretaria de Estado de Saúde, 168 pessoas já perderam a vida por causa da febre amarela. O número é um recorde no período registrado que vai de julho do ano passado até agora. Bom, nosso jornal fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.